Nossa entrevista de hoje trabalha com os temas da superação e da conscientização. Como é possível que uma jovem dos subúrbios do Rio ascenda cultural e profissionalmente, ao mesmo tempo em que ganha consciência racial e se percebe capaz de influenciar positivamente a vida de outras pessoas? O Fórum Estadual de Performances Negras do Rio, ele começa primeiramente a partir de uma provocação do Fórum Nacional para que se criassem fóruns estaduais e fóruns municipais em territórios espalhados pelo Brasil. E aí a gente começou aqui em outubro a fazer os encontros em algumas localidades. A gente conseguiu sair do eixo Zona Sul, Baixada, a gente conseguiu chegar até a região dos Lagos, a gente saiu do eixo Centro, a gente conseguiu chegar até a Zona Oeste, a gente chegou à Zona Norte. Então, inicialmente, ele é um projeto e é uma reivindicação de artistas e fazedores negros para que se criem leis que realmente nos assegurem enquanto fazedores, enquanto realizadores, para que a gente não fique apenas vinculados a apêndices culturais, né? Para que os nossos eventos e as nossas ações sejam legitimadas institucionalmente. O fórum, ele primeiramente é uma conversa com a instância pública, é uma conversa com os agentes públicos da política institucional, que na verdade são as nossas vozes, enquanto agentes institucionais. Acho que a gente está numa construção. O desejo nosso é que esses agentes políticos eles tenham um olhar para essa arte negra no campo do estado do Rio de Janeiro. A gente está pensando em criação de leis que atinjam até a geração do meu filho, por exemplo, né? A gente não está, obviamente que a gente quer que algo seja reparado agora, que algo aconteça agora, mas é um projeto que tem uma vida longa, que não pode terminar com essa equipe daqui. É um projeto que ele foi iniciado por articuladores, mas que ele é aberto à entrada de outras pessoas, então ele foi um pontapé, mas um pontapé que se pretende ser uma construção para uma realização duradoura, um projeto a longo prazo. Então, o macro dele, acho que vai ser quando a gente de fato conseguir uma legislação que nos permita pesquisar as nossas linguagens cênicas, que nos permita viver das nossas artes, porque a gente sobrevive enquanto artistas e produtores, a gente não consegue viver. O que entra para a gente enquanto rentabilidade econômica, para os artistas que estão num viés que não é o midiático, é algo que é muito, muito voltado para o sustento. Um sustento que é muito básico também, né? Então, como que a gente consegue efetivamente viver? Como que eu consigo ser atriz sem precisar procurar outros trabalhos? Sem necessitar me encaixar em outras profissões porque eu não consigo viver da minha arte. Então, quando a gente pauta viver, é literalmente a gente ter o nosso salário mensalmente, por exemplo, ter um cachê que nos assegure que a gente consiga, como o Sidney falou hoje mais cedo, pagar os leites das crianças. Então, o macro é quando a gente conseguir de fato viver como artista. Em nosso programa, temos conversado com pessoas brilhantes com diferentes carreiras, geralmente de origem humilde, e que conseguiram superar condições adversas, tornando-se modelos de comportamento social. É o caso de nossa entrevistada de hoje. Nascida e criada em Brás de Pina e tendo inicialmente frequentado igrejas evangélicas, fez o fundamental numa escola particular e numa escola pública, o ensino médio em escolas para a formação de professores e a graduação em letras na Universidade Veiga de Almeida. Começou a fazer teatro na igreja, mas considera que sua formação profissional se deu no grupo de dança afro Kina Mutembwa, na Cidade Alta. Virou assistente do grande diretor Domingos Oliveira e depois trabalhou na Arrudeia Filmes. Foi então convidada a participar de um espetáculo de dança que faria uma temporada na Holanda, num projeto de intercâmbio entre artistas do Brasil, Índia, Gana e Quênia. E foi lá, nos ensaios do grupo, que lhe deram a oportunidade de pisar pela primeira vez em solo africano. A partir daí, começou a atuar com regularidade até ser contemplada no edital da Funarte para a produção da peça Mercedes, sobre a grande bailarina negra Mercedes Batista. Criou então a EMU, que defende como produtora, companhia de teatro e núcleo de pesquisas, e tem trabalhado em peças como Ultrajado, uma ocupação negra, Olhos da Água, baseado num conto de Conceição Evaristo, Segunda Black, que ganhou o prêmio Shell na categoria Inovação.
e também é pré-candidata a deputada federal pelo PSB. Vamos conversar com a atriz, dançarina e ativista Sol Miranda. É muito prazer recebê-la no nosso programa Cult em Resenha, divulgando uma carreira que, sem dúvida, não é para qualquer um, ou para qualquer uma. Seja muito bem-vinda, Sol. Para mim é um grande prazer estar aqui nesse programa, dessa que é uma das maiores plataformas que a gente tem no mundo da cultura negra. Então, estou realmente muito honrada de estar aqui com vocês. Sol, você nasceu e foi criado em Praia de Pina, e hoje mora em Botafogo. E em alguns textos você revelou que sente falta de Braz de Pina. Como é que é isso? Então, eu tenho 31 anos e saí de casa aos 17. E após essa minha saída, eu acabei morando em outros bairros. Hoje estou em Botafogo e eu sinto muita falta da minha rede de acolhimento, da minha rede. Acho que quando a gente muda para outros locais, que não são os locais de onde viemos, os locais os quais possuem as nossas memórias anteriores, familiares, a gente perde coisas simples como, por exemplo, Sol, que é filha da dona Rosângela. Ei, menina, neta da dona Moinha. Esse é o Elton. O Dana aqui é filha da Rosângela, aqui é filha do Jarmelino. Então, eu acho que existe um processo de genocídio simbólico, né? Um genocídio que ele é emocional, um genocídio que vai nos afastando das nossas construções familiares. Isso vai nos afastando de quem nós somos. Se a gente pegar, por exemplo, o Sankofa, um dos elementos que mais utiliza nas nossas construções pretas, né, entendendo aí a filosofia de Gana e adaptando para a nossa realidade, a gente perde um pouco daquilo que é o retorno ao nosso passado para construir o nosso presente e o nosso futuro. Então, eu sinto muita falta do café da minha avó, por exemplo. Eu sinto muita falta do cheio, onde numa necessidade, precisa de um tomate para quem falta desse lugar que é o lugar do afeto do cotidiano, né? Que é você poder contar com aquelas pessoas que te viram nascer, que tem um carinho enorme por você. E eu espero um dia poder voltar para o meu bairro, para minha casa e criar meu filho na forma como eu fui criada. A casa ainda está lá? Minha mãe tá, minha avó também. Eu perdi minha avó materna, mas minha avó materna ainda tá lá, da família. Meus todos, minhas tias. Sinto falta desse espaço. Você nasceu numa família modesta. O que o seu pai e sua mãe fizeram para você poder estudar numa escola particular? Então, minha mãe sempre foi cabeleireira e manicure e depiladora. Meu pai era cobrador de ônibus. Eles sempre lutaram muito para me dar uma educação diferente da que eles tiveram. Eles não chegaram no fundamental e isso durante algum tempo foi um momento da vida que eles não tiveram coragem de falar para mim. E aí, quando eles decidiram contar, eu entendi o processo todo da formação. Assim, minha mãe sempre foi muito rígida com relação à minha educação. E eu fazia cursos os mais diversos possíveis. Na escola tinha aula de natação, aula de balé, aula de desenho, aula de música. E sempre com muita batalha para conseguir pagar as escolas particulares, porque para minha mãe, basicamente, era uma estar numa escola particular que me desse outras condições de educação, de formação, de entendimento e linguagem de mundo, né? De leitura de mundo. Então, eu fui pro ensino médio para fazer professores. A própria convivência com pessoas de classe média, que isso te dava também um domínio do código, né? Do código das elites, não é isso? Da escola particular. Isso é algo que para mim foi muito difícil, porque eu nasci em Brasília, mas numa favela. Então, a realidade social, a estética do lugar onde eu nasci era totalmente diferente da estética dos lugares onde as minhas amigas moravam. Então, o meu choque principal vem no ensino médio, no meu primeiro ano, onde eu vou estudar no Jardim Botânico. E ali a realidade era realmente totalmente diferente, né? Passar pela Avenida Brasil, atravessar essa ponte que liga a Zona Norte ao centro e depois a Zona Sul, entender que tem uma diferença
na paisagem, que a questão urbana, ela, né, entender quais são esses elementos do lugar onde eu morava que de alguma forma me estava. E quais eram os místicos dessas pessoas que estavam comigo no dia a dia e que de alguma forma também nos afastavam, né? Acho que entender o código também era entender que nós tínhamos diferenças, que podíamos nos comunicar e construir relações, mas que havia também processos que se distinguiam. Isso não foi fácil de assimilar ou de aceitar no primeiro momento, né? Sobretudo quando a gente vive num contexto racial e socioeconômico em que lugares, territórios são tidos como marginalizados, né? E pessoas que vêm desses territórios são tidas como pessoas menos suficientes, menos críticas, menos educadas, menos capazes. Então foi isso, assim, para mim foi um movimento, mas foi muito importante, porque de alguma forma também minha mãe não me deixava perder o orgulho de ser quem eu era. E de lembrar de todo o esforço e de toda a dedicação que ela e meu pai tiveram para me criar e para me colocar em determinados espaços, para me dar uma formação que na cabeça dela seria melhor, né? Enfim. E nesse ambiente, a questão racial já pesava? Havia um atravessamento racial e socioeconômico que nos distinguia. E esse atravessamento, de alguma forma, também mexia com o meu processo emocional, mas durante todo o meu movimento, estando nessas escolas, minha mãe sempre me lembrou do quanto ela se esforçou, do quanto ela se dedicou, do quanto meu pai lutou também para que eu pudesse estar numa educação que para ele seria a educação mais adequada. E para nunca esquecer também de ter muito orgulho do espaço, do território onde eu cresci, nasci e me construía. De certa forma, você representava, você era uma representante desse território nesse espaço de classe média. Então, tinha uma coisa que minha mãe, ela sempre peitou muito para ter bolsas. Então, não necessariamente eu entrava com as mesmas condições econômicas nesses lugares, embora os cursos ela sempre pagasse integralmente. Então, tinha uma coisa também que era interessante, que depois eu só fui entender no futuro, eu mudava muito de curso. Então, praticamente todos os anos eu mudava. Eu fazia um período de inglês e no outro ano eu fazia o segundo período numa outra escola, o primeiro período de música em uma, o segundo na outra. Minha mãe ela foi acumulando dívidas, então ela não conseguia terminar as mensalidades do ano e ela ia pagando aos poucos no futuro, mas ela, para eu não perder os anos, ela me trocava de escolas. Então, tem algumas estratégias que elas são muito cruéis, né? Porque, obviamente, essas dívidas elas se acumularam durante muito tempo. Uma coisa que parece marcante na sua vida é o fato de você ter frequentado inicialmente igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana, mas nós vamos falar disso no próximo bloco. No final do primeiro bloco, eu fiz uma pergunta sobre qual foi a marca que ficou sobre você de ter frequentado igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Presbiteriana. Como é que foi isso? Minha avó, ela é assembleana e eu iniciei na igreja, na Assembleia de Deus, depois fui para a Presbiteriana. As igrejas nos espaços de favela são grandes redes de acolhimento. E embora a gente saiba que muitos líderes religiosos se utilizam da fé das pessoas para, enfim, constituírem processos que não são relacionados ao fundamento religioso em si, ou ao fundamento que nos conecta com as nossas crenças. Vamos falar assim para não ser mais pesado. Então, mas ainda assim as pessoas que constroem esse seio familiar das igrejas, elas são muito unidas. Então, se você tem uma necessidade básica, você está com fome, as pessoas se unem para comprar uma cesta básica. Se precisa estudar, as pessoas se unem para pagar um pré-vestibular. Então, eu cresci toda a minha infância e minha pré-adolescência, adolescência e juventude foi na igreja evangélica, passei pela católica, mas ali eu tive um espaço de formação muito importante para minha construção como ser humano mesmo,
entendimento do afeto, que passava do afeto da família biológica. Enfim, foi um processo importante para mim. Solidariedade, né? Talvez seja o que você vivenciou exatamente nesses ambientes, né? E aí como é que você passa para o candomblé? Nossa, eu fui contemplada no edital da Funarte para produtores e fazedores negros. E o projeto com o qual fui contemplada falava sobre Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí, para realizar o espetáculo, eu precisava fazer um jogo, para entender se realmente poderíamos fazer aquele espetáculo, já que ele tocava na questão dos orixás. E aí eu vou para o candomblé para fazer uma solicitação de autorização de espetáculo. E assim que eu piso no terreiro e leio o meu Juarô, que na época era levado, né, por Mãe Beata, eu entendo que eu devo ficar naquele espaço. E aí eu vou fazendo a minha trajetória, que estou até hoje, no terreiro, agora com o Babá Dailton, e me entendendo dentro dessa espiritualidade, religiosidade. Quer dizer, você foi levada lá pelo destino, né? Foi isso que te levou ao candomblé e você se encontrou lá, né? Sim, eu acredito que alguns movimentos eles acontecem porque tem que acontecer, né? Então tem a nossa construção de ancestralidade que vai nos levando, inclusive para espaços em que em algum determinado momento a gente tenha se afastado ou não tenha tido vontade, sobretudo por conta desse racismo religioso que a gente vive. Então essa intuição acho que ela foi muito regida também pela ancestralidade, a minha irmã da minha avó ela tinha um terreiro e eu só fui descobrir isso quando eu entrei para o terreiro que eu pertenço hoje. Então tem uma questão ali que foi sendo guiada pelas nossas ancestrais, eu acredito. Você estudou escola normal e depois foi faculdade de letras. De onde é que vieram essas escolhas? Minha mãe acreditava que eu deveria pensar numa profissão que pudesse me dar um salário no final do mês. Naquela época, ser artista ainda era muito mais difícil. Então, ela tinha muito medo que eu não conseguisse me constituir enquanto artista, embora ela se dedicasse muito, incentivasse muito o meu processo de formação. E aí eu faço formação de professores para dar aula inicialmente no ensino, na educação infantil, e aí minha mãe, na insistência, entende que eu preciso continuar nesse processo ou da pedagogia ou de alguma área ligada a humanas para continuar na sala de aula. E eu faço letras e foi um dos momentos mais importantes para mim também, porque ali eu também consigo fazer uma relação muito forte com o teatro, entender também alguns processos nossos de dramaturgia, de texto e de leitura de mundo, assim. E acho que até hoje essa formação ela é muito importante para mim, sobretudo no campo da linguística, no campo em que a gente pode ter visões de mundo distintas, mas todas elas são importantes, não há distinção ou hierarquia, né? E a letras e a formação de professores me ensinou muito sobre isso. Agora, as artes cênicas entram na sua vida com um grupo de dança na Cidade Alta. Fala pra gente sobre isso. Nas aulas de educação física no Colégio Heitor Lira, nós tínhamos aulas de jongo com a Ilana Xavier. E um dia eu decidi dar continuidade ao processo artístico e vou conhecer um projeto social que tinha na Cidade Alta, mas procurando hip hop. E aí chegando lá eu me deparo com uma sala fechada, com um portão enorme azul e muita batucada. E aí muito curiosa eu coloco os olhos assim entre a porta e a parede. E aí um senhor me chama para entrar na sala e ele é o Charles Nelson, um dos maiores nomes da dança afro brasileira, ainda em vida, que ainda faz essa manutenção do processo da dança enquanto formação política, mas sobretudo como formação artística. E ali eu conheço a dança e o Charles é quem me diz que eu devo procurar o teatro. Eu já tinha lá para os meus 17 anos e como a formação da dança ela exige um tempo e uma dedicação e ela é muito cruel, ele diz: aproveita a dança para o seu processo de formação, mas talvez você encontre no teatro um lugar mais amplo para você se constituir enquanto artista. Então é a partir do Quina que eu entendo e procuro o teatro, enfim. Mas é o Quina enquanto formação
na dança que me dá um olhar mais amplo para a negritude, assim, mas sobretudo da potência dos processos culturais de cultura negra. Assim. É a partir desse grupo que eu vou me entendendo enquanto uma adolescente negra. E aí é o cabelo que muda, são as roupas que mudam, são as imagens que mudam. Domingos Oliveira foi um grande diretor de teatro e cinema. E bem cedo você se tornou assistente dele. Como é que foi isso? Eu fiz uma oficina no centro e essa oficina ela tinha pessoas incríveis, como Vilma Mello, Manu Santos e algumas pessoas que trabalhavam com Domingos. E aí, em determinado momento, uma das assistentes dele me convida para trabalhar com ele. Ele estava procurando uma nova assistente. E aí eu conheço Domingos e nós acabamos virando grandes amigos. E, inclusive, foi Domingos quem me disse que eu estava grávida. Então, ele foi uma pessoa muito importante para mim, assim, na construção dos roteiros, na delicadeza com o processo de construção em teatro, no cuidado com os artistas, no cuidado com a produção. Ele era uma pessoa muito envolvida em todo o processo, desde da escrita do projeto até o fechamento do teatro, até a prestação de contas. Então ele foi me dando um pouco também desse olhar para o projeto de uma forma geral, da idealização até a concepção, sobretudo na relação humana, né? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem em qualquer processo é a relação humana, é o afeto e como saber lidar com elas, porque não é o dinheiro que vai acabar com o projeto, não é um elemento de cenário que vai acabar com o projeto. O que pode tensionar um projeto são as relações humanas, porque a gente tem diversos desejos e diversas expectativas. E Domingos foi muito importante para eu começar a ter um entendimento sobre isso. Eu espero que ele esteja em paz, é uma pessoa muito importante para a minha trajetória. Mas foi a dança que levou você para fora do país pela primeira vez. E logo para onde? Quênia, na África. Isso foi muito marcante para você? Foi. E hoje eu entendo com mais responsabilidade o que significou aquela viagem. Eu fui convidada para fazer um processo de intercâmbio com artistas do Quênia, de Gana e da Índia. E nós ficamos 3 meses na Holanda. E antes dessa viagem à Holanda, antes da temporada, nós fomos ensaiar no Quênia, juntando todos os artistas. E na verdade nós éramos 3 grupos de cada país. Então era um grupo enorme que se encontrou. E foi uma das experiências mais importantes para mim, né? Sobretudo pelo aspecto que é colocado pra gente do que é ser africano, como se também todos fossem iguais e todos tivessem uma mesma concepção de mundo. Então ver essa diferença, ver os olhares, se entender enquanto um povo, entender qual é o seu movimento diaspórico, isso eu acho que eu só fui entendendo com o passar do tempo. Naquela época era uma grande alegria, era uma viagem, eu era uma menina e feliz pra caramba, viajando com pessoas que eu amava. Então, foi muito rico. E lá, no Quênia, foi onde eu aprendi inglês também, assim, de fato. Ah, então, foi um momento da minha vida muito importante, assim. Foi uma virada de chave muito importante para mim. E de onde veio a ideia de montar uma peça sobre a grande bailarina afro Mercedes Batista? A ideia veio especificamente num dia em que eu estava assistindo ao espetáculo Ensaio sobre Carolina, da Companhia Os Crespos de São Paulo. Os Crespos é uma companhia de teatro negro. E tinha uma cena que era feita pela Maria Gal, que era uma bailarina, na sapatilha de ponta, fazendo dança afro. E isso logo me levou à memória que eu tinha de Mercedes Batista durante o período em que eu dançava com Kina Mutemba. O Charles sempre falou muito sobre a Mercedes nas aulas. Então ela era uma mulher que passava ali pelo nosso imaginário, uma mulher muito emblemática. Ele falava muito sobre o processo dela enquanto uma empresária, enquanto uma mulher que entendia o seu peso social, mas que também passou por um processo de construção a partir, sobretudo, da sua entrada para o Teatro Experimental do Negro, na sua construção com o Abdias do Nascimento. E aí eu decido fazer esse espetáculo em homenagem a ela, porque era essa figura que passava pelo nosso imaginário o tempo inteiro. Peço autorização, ela permite fazer o espetáculo, e a gente começa a nossa saga para realizar esse projeto que até hoje me gera
muitos frutos e muitas reflexões sobre o mundo. Agora, Sol, o que é exatamente a EMU? Companhia de teatro, núcleo de pesquisa? Explica pra gente. A EMU é um núcleo de estudos, é uma companhia de teatro, é uma produtora também. Eu gosto de dizer que a EMU é uma junção de potencialidades. Então, a gente foi entendendo no processo que era possível constituir uma empresa voltada para a produção de eventos e de peças teatrais ao nosso mesmo grupo, já que entendemos que podíamos nos dividir em diversas funções. Um professor da UFRJ assistiu à estreia do espetáculo no Sesc de Copacabana, e aí, logo depois dessa apresentação, ele me convidou para dar um curso na UFRJ. E aí eu convido o grupo para constituirmos um núcleo e acaba que o EMU vira um grupo de pesquisas na UFRJ pelo Laboratório das Experiências Religiosas. E aí a gente cria o Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Artes, História e Religião, que inclusive é construído junto com a Asa Engeri, que é uma das maiores pensadoras contemporâneas que a gente tem hoje. Então o EMU é essa mistura de potências dos fazedores desse grupo. Só para terminar, uma rapidinha. Você foi candidata a vereadora e agora é pré-candidata a deputada federal. O que atraiu você para a política? Num jogo rapidinho. Bom, o nosso primeiro projeto foi o Mercedes, e esse projeto foi contemplado por um edital, e eu entendi que o grupo existia por conta de políticas públicas, de que a forma que eu poderia devolver o que eu tinha conseguido, até porque o projeto foi o que mais me projetou nesse processo de construção e formação política nas artes, era fazer um processo de política para a construção de políticas públicas para as artes também. Então, o movimento ele surge muito a partir de uma questão muito individual, mas que é impulsionada pelo coletivo, e ele vai acontecendo, né? Eu acho que se entender como uma figura da política, sobretudo institucional, é um processo de formação, porque o tempo inteiro nós somos afastados dela. Então, eu ainda estou me construindo, ainda estou me constituindo. Eu sou sociedade civil organizada para sempre, sou artista, serei artista para sempre. Mas acho que foi esse movimento de entender que precisamos romper e estar nos espaços de decisões para, de fato, termos a manutenção dos nossos processos artísticos na sociedade de uma maneira geral. Sol, muito obrigado por essa entrevista. Você mostrou aí um trabalho de extremo valor, uma pessoa preocupada em avançar, preocupada em trabalhar para a coletividade também. Isso é muito importante. Nós desejamos que você tenha todo sucesso, seja na área das artes cênicas, seja na política. Muito obrigado. Obrigada a vocês, muito, muito feliz, muito honrada. Desejo muito axé para esse programa, muito axé para a Cultmin e que continue sendo memória da nossa vivência artística. Obrigada.